Intervenção, gostaria só, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de apresentar os meus mais sentidos pêsames e os do Grupo Parlamentar ao Sr. Deputado António Proa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, por proposta do Grupo Parlamentar do PSD e sob o âmbito da 11ª Comissão Permanente da Assembleia da República para o Ambiente, o Ordenamento do Território e do Poder Local, foram realizadas um conjunto de 13 audições sobre a sustentabilidade económica, social, ambiental e financeira do sistema de abastecimento e saneamento de água, bem como os respectivos níveis de qualidade, eficiência, atendimento e sobrecapacidade. Ao longo dessas audições, as entidades e especialistas ouvidos revelaram um retrato assaz consensual do setor, seja quanto aos seus aspectos positivos, seja em relação aos negativos, como pode ser observado no relatório das audições aprovado pela 11ª Comissão em 20 de março de 2012. Assim sendo, devemos salientar que o sistema português de abastecimento de água e saneamento revela um aumento extraordinário dos níveis de atendibilidade ao longo dos últimos 30 anos, atingindo valores muito elevados no abastecimento, cerca de 95%. O nível de qualidade da água pública de excelência em cerca de 97%. Uma reconhecida capacidade de desempenho da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, ERSAR, que viu em 2011 ser alargado o universo das entidades gestoras abrangidas pelos seus poderes de regulação. E, por fim, uma interessante capacitação das entidades empresariais do setor e, desde logo, do Grupo Águas Portugal. Contudo, o sistema português sofre também de problemas bastante graves, como sejam a insustentabilidade financeira dos sistemas e do setor, desde logo ao nível de alguns sistemas e entidades gestoras, mas também com o aumento de risco do Grupo Águas Portugal por força do incumprimento pelos municípios das suas dívidas. A heterogeneidade de sistemas e das suas características e realidades. A enorme disparidade tarifária entre sistemas e entre regiões. O incumprimento das exigências legais e comunitárias em matéria tarifária, visto que muitas entidades gestoras cobram tarifas que não cobrem os custos de prestação dos serviços. Os excessivos níveis de perda de água em diversos sistemas. As várias situações de excesso de capacidade instalada por via de sobredimensionamento na fase de planeamento e investimento. E ainda, a elevada intensidade hídrica e grande desperdício de água ao nível do consumo doméstico, agrícola e industrial. Em suma, o sistema atual alcançou resultados proveitosos, reconhecemos-lo, mas foi ultrapassado pela realidade e já não é hoje sustentável tal como está. A sua manutenção, sem as mudanças necessárias, ocasiona injustiças sociais e disparidades de tarifas entre regiões. A nossa conclusão inevitável é que não é possível amparar o atual estado do sistema de abastecimento e saneamento de água. Em prol da defesa perene do interesse público, é imprescindível apoiar a necessidade da sua evolução, alterando alguns dos seus presentes vetores. Algumas forças políticas, alardeando um lirismo que roça perigosamente a irresponsabilidade política e social e o dever de solidariedade com as gerações futuras, defendem que a água é um bem integral e exclusivamente público e que deverá ser praticamente gratuita, pertencendo as competências tarifárias exclusivamente aos municípios. Só que esses, relembro, eram os esteios do atual modelo, precisamente aqueles que mais clamorosamente falharam. Persistir nesse paradigma, ignorando os seus resultados, contraria a lógica e os rudimentos da boa governação. Senhora Presidente, senhores deputados, tendo essas prioridades em vista, o Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do CDS apresentaram hoje mesmo um projeto de resolução que promove a acessibilidade, sustentabilidade e qualidade dos serviços de água e saneamento. Nesse projeto, o Grupo Parlamentar do PSD, por seu turno, entende como premissas capitais que a água não pode ser um bem usufruído de forma gratuita, que têm de existir modos idóneos de recuperação integral dos custos
e que a definição de tarifas não deve restar como uma mera opção política local. O Grupo Parlamentar do PSD considera que a reforma do setor e das políticas públicas para os serviços de água deve observar os seguintes princípios essenciais. Primeiro, a propriedade pública do bem água e dos recursos hídricos em geral. Segundo, a acessibilidade económica e social dos serviços de águas para as pessoas, independentemente da sua condição económica. Terceiro, a coesão territorial e a correção das disparidades territoriais das tarifas. Quarto, a sustentabilidade ambiental dos recursos hídricos. Quinto, a reestruturação do setor de modo a melhorar a eficiência e o seu desempenho. Sexto, a flexibilidade e a pluralidade das formas de gestão, assegurando a titularidade pública dos ativos e dos serviços e, por último, admitindo a empresarialização e o envolvimento dos particulares na gestão operacional dos serviços. Assim, a reforma dos serviços de abastecimento de água e saneamento que preconizamos envolve opções fundamentais em diversas áreas. Contudo, na questão de reestruturação institucional do setor, dever-se-á salvaguardar a propriedade pública, quer dos recursos hídricos, quer dos serviços, quer dos respectivos ativos. Senhora Presidente, senhores deputados, o projeto de resolução que hoje mesmo o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS apresentaram salienta a necessidade de Portugal não poder esquecer a dimensão internacional do problema do acesso à água. O Estado português tem o dever de participar construtivamente no debate internacional que está em curso a este respeito. Deste modo, no plano internacional e, em particular, na próxima Conferência Rio+20, o Estado português deverá apoiar o reconhecimento do direito à água potável e ao saneamento básico como um direito fundamental e indispensável para o pleno gozo da vida e de todos os direitos humanos plenamente reconhecidos. No seguimento, aliás, do que já foi feito pela Assembleia Geral das Organizações Unidas em 2010. Disse: